Três perguntas para despertar uma reflexão. É dever de qualquer pessoa prestar assistência a feridos? Não agir em ocorrências assim pode caracterizar omissão de socorro? Mas ato médico não é privativo de profissional da medicina? Vejamos o que diz a lei. O crime de omissão de socorro está disposto no artigo 135 do Código Penal como deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pontos a notar. O dispositivo não faz alusão especificamente a socorro, mas a assistência. E prestar assistência não significa necessariamente realizar ato médico. A lei não exige que alguém se exponha a risco pessoal para prestar assistência a outrem. Na impossibilidade de prestar assistência, deve ser pedido o socorro público. E ao contrário do que alguém possa pensar, não se trata de crime próprio de médico, mas sim de crime comum, isto é, que qualquer pessoa pode incidir. O parágrafo único prevê aumento de pena se da omissão de socorro resulta lesão corporal grave ou a morte. Sensível à importância de um eventual pronto atendimento a necessitados e de nem sempre ser possível se contar com um médico disponível para isso em tempo hábil, a Lei 12.842 de 2013 estabelece que excetuam-se do rol de atividades privativas do médico o atendimento a pessoa sob risco de morte iminente. Está aqui amparada a ação quantas vezes vital dos paramédicos. Será correto remover alguém de modo contrafeito para atendimento hospitalar? E conduta assim pode caracterizar o crime de constrangimento ilegal? Que diz a lei? A Constituição da República Federativa do Brasil tem cunhado no título dos Direitos e Garantias Fundamentais o de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade. O Código Civil de 2002 inovou com seu artigo 15, estabelecendo que ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. E o Código Penal, no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, pune como crime constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. É o constrangimento ilegal, disposto no artigo 146. O inciso 1º do parágrafo 3º estabelece a exceção, minuciando que não se compreendem, na disposição deste artigo, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Também não há que falar em constrangimento ilegal em relação ao paciente que, preso em flagrante delito e aí ferido, encontra-se sob custódia e escolta, algemado ao leito hospitalar. Por princípio de direitos humanos, mesmo aí deve o médico tratá-lo com severidade e consideração, respeitando sua dignidade e sem discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Sobre direitos do médico,
são relevantes alguns pontos. Exercer a medicina em sua plenitude nas mais diversas especialidades. Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados ou públicos, ainda que não faça parte de seu corpo clínico. Recusar-se a exercer sua profissão onde as condições de trabalho não sejam dignas. Exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza. Atuar com auxiliares. Decidir em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, sem permitir que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho. Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. Não prestar serviços a quem não deseje, excetuadas, evidentemente, as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Abster-se do atendimento ante a recusa do paciente ao tratamento necessário, não sem antes dar ciência ao paciente e garantir a continuidade da assistência por outro médico. Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. É o direito à objeção de consciência, consagrado no Código de Ética Médica e textualizado na Resolução 2239, de 2019, do Conselho Federal de Medicina. No que concerne aos direitos do paciente, seguem alguns pontos relevantes. Ser informado sobre seus direitos. Talvez seja esse o primeiro direito do paciente. Saber quem o atende. Não ser abandonado nem discriminado pelo médico, em razão de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, doença, deficiência ou de qualquer outra natureza. Ser informado sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento proposto. Não ser internado contra a sua vontade. Mas a Lei 11.343 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, em seu artigo 23A, prevê como exceção a internação involuntária do usuário ou dependente de drogas realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Ter garantida sua autonomia, especialmente no que diz respeito à decisão sobre qualquer procedimento médico eletivo que lhe seja proposto. Presença de acompanhante de sua confiança durante a consulta. Ter respeitado seu pudor. Inviolabilidade de sua imagem. Ter preservado todo o segredo a seu respeito. Responsabilidade médica relacionada a HIV e AIDS. A Lei 12.984 de 2014,
A Resolução 1665 de 2003 do Conselho Federal de Medicina e a Recomendação 7 de 2014, também do Conselho Federal de Medicina, são disposições fundamentais sobre o tema, das quais podem ser extraídos alguns pontos relevantes. O atendimento profissional a pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana é um imperativo moral e nenhum médico pode recusá-lo. Constitui crime conduta discriminatória contra portador do HIV e doente de AIDS em razão desta sua condição, como recusar ou retardar atendimento de saúde. É vedada a realização compulsória de sorologia para HIV. É dever do médico solicitar à gestante, durante o acompanhamento pré-natal, a realização de exame para a detecção de infecção pelo HIV, com aconselhamento pré e pós-teste. É dever do médico fazer constar no prontuário médico a informação de que o exame para a detecção de anti-HIV foi solicitado, bem como o consentimento ou a negativa da gestante para realizá-lo. O médico vivendo com HIV ou com AIDS deve zelar para não expor ao risco os pacientes, membros de sua equipe ou qualquer outra pessoa. Greve de fome. É vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. Transfusão de sangue e derivados. Como é do conhecimento de todos, a autonomia privada do paciente é soberana, como regra. Entretanto, conforme dispõe a Resolução 2332 de 2019 do Conselho Federal de Medicina, em situações de urgência e emergência que caracterizarem iminente perigo de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independentemente da recusa terapêutica. Isso porque, juridicamente, a vida é um bem indisponível. Autonomia do paciente frente a procedimentos eletivos e procedimentos emergenciais. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Um exemplo didático de termo de consentimento esclarecido. Instrumento que não deve ser dispensado para legitimar a realização de procedimentos médicos eletivos, nos casos em que não esteja presente o risco iminente de morte.